Fala técnico, beleza? Olha lá, eu tô com o iPhone X que entrou para fazer um reparo porque parou de funcionar as câmeras e o Face ID. Primeira coisa que eu vou fazer de teste, obviamente, vou testar a câmera, né? Tanto a traseira como a câmera frontal. E nos testes que eu realizei, nem a frontal nem a traseira está funcionando. Segundo passo que eu faço, abro o aparelho e verifico se a câmera, obviamente, está ali instalada, certo? Porém, esse aparelho tem mais de um histórico, ele houve queda em água também. Então, o que a gente precisa fazer? Uma análise visual. Esse aparelho aqui eu já iniciei uma das análises e já identifiquei de cara o defeito. Então, o que acontece? A hora que ele chega aqui para a gente tem que adivinhar, né, teoricamente, o que foi feito no aparelho antes dele estar fechado. Então, eu acredito que o técnico, ao abrir o aparelho, ele acabou utilizando alguma espátula de metal e fez com que o aparelho parasse de funcionar as câmeras. Então, assim, uma dica de ouro aí que eu dou para vocês. Sempre que você pegar um aparelho onde para de funcionar algum acessório, tipo a câmera, você faça, obviamente, uma análise visual, faça o teste para ver se ele está funcionando ou não. Você pode fazer um teste via software também. Eu utilizo muito o 3U Tools, mas nesse caso aqui, aparentemente é um defeito simples. Então, o que eu preciso fazer? Desligar o aparelho, desconectar ele da bateria e ir onde está o defeito. Se você for ver aqui no software, eu utilizo a ferramenta ZXW ou a Rushinji. Tá? Nesse caso aqui do vídeo é a Rushinji que eu estou utilizando. Aqui eu tenho um conector no J3900, o conector da câmera traseira, o X1, e o J4000, que é o da câmera traseira X2. Primeira coisa que eu faço a hora que eu tenho um defeito típico de falha de câmera é ir, em primeiro lugar, nos filtros. Então, assim, eu tenho um primeiro filtro aqui, o FL3903. Se eu for fazer uma aferição em escala de diodo, utilizando o meu multímetro, eu já vou poder confirmar rapidamente o que está acontecendo aqui no meu aparelho. Você tem que tomar muito cuidado ao utilizar qualquer acessório metálico, tá? Então, no caso eu utilizo pinça, mas sempre que você for utilizar a pinça, pega aqui na lateral do conector que você quer remover. Ou você utiliza aquelas pinças que são de plástico no formato de uma chapinha mesmo, né? Eu não teria uma aqui agora para demonstrar, mas seria basicamente tipo essa aqui, né? Aquelas de plástico. Você encaixa aqui de baixo e faz uma alavanca. Esse aparelho aqui, o reparo dele foi simples, porque logo de cara eu já consegui identificar o defeito. Lembra que eu falei para você fazer uma análise visual e aí depois ir seguindo, né, onde está o defeito possivelmente o defeito do aparelho? Então, se eu tenho uma falha na câmera traseira, o que eu preciso fazer? Eu preciso analisar os conectores, né, onde a câmera vai instalada. Se eu pegar aqui o meu multímetro e já ir direto no conector, né, visualmente eu já vejo que eu tenho um componente fora do lugar. Olha lá. Olha o que aconteceu. Eu tenho o meu filtro fora do lugar. Ele simplesmente houve ou algum curto, ou na hora que ele removeu, encostou
e acabou machucando, eu tenho aqui uma marcação no aparelho de algo que houve uma ruptura, né? Algo bateu e ficou. Então, assim, o que eu faço? Eu vou testar para ver se tem algum curto ou se eu tenho algum valor de referência. No caso aqui, o meu valor de referência equivale a essa linha que está aqui aberta, né? Se eu pegar o meu filtro e só mexer nele, ó, você pode ver que eu já tenho um valor de referência nele, né? Do outro lado onde ele dá a continuidade, porém, olha como é que ele está. Ele está solto, simplesmente solto. Então, o que eu vou fazer de teste aqui? Eu vou colocar uma soldinha aqui no lugar, né? E tentar realizar um outro teste simples, que é ligar o aparelho novamente e ver se ele vai funcionar. Esse filtro, ele simplesmente foi removido por uma falha técnica, tá? Então, creio que na hora que foram remover a blindagem do aparelho, né, alguém acabou cutucando no lugar errado e acabou danificando o aparelho aqui. Se eu pegar e fazer de novo um teste simples de continuidade, vocês vão ver que eu já tenho continuidade novamente na minha linha e possivelmente a câmera aqui vai voltar a funcionar. Então eu conecto novamente a minha câmera traseira e vou ligar o aparelho. Esse aparelho ele tem mais um defeito que eu ainda não finalizei, mas o defeito dele é no Face ID, tá? Segundo o cliente, o dono desse aparelho, esse aparelho estava com tudo funcionando. E analisando aqui, a gente vê que realmente foram algumas falhas que foram cometidas, né? A falha número 1 foi ao abrir o aparelho e machucar um componente. O segundo foi que a hora que o técnico abriu o aparelho, ele fez esse procedimento aqui, ó. Ele abriu a tela e deve ter segurado o aparelho com um dedo aqui, ó, nessa região. É bem onde eu tenho aqui a câmera frontal e o meu dot projector, tá? Eu já fiz algumas análises e já identifiquei onde estão as falhas, tá? Houve sim uma ruptura numa das trilhas do flex do auricular, é esse daqui que fica na minha tela, e de encostar aqui no meu dot projector com o aparelho ligado, o projetor de pontos parou também, apresentando essa mensagem. Então, assim, o defeito que a gente acabou de corrigir foi o quê? De câmera. Então, vamos fazer um teste para ver se a câmera funciona? Olha lá, câmera traseira e a câmera frontal. Então, assim, um pequeno descuido, a gente tem uma falha bem grande no aparelho. Então, esse vídeo aqui foi só para demonstrar um dos princípios que eu realizo aqui de análise, que é a análise visual, tá? Como eu sempre digo, quem não analisa, terceiriza. Você estudando, você consegue identificar rapidamente um defeito, né? Esse defeito aqui foi muito simples de ser resolvido. Eu vou começar a criar uma série de vídeos aí, a partir de problemas que eu tenho aqui no meu laboratório, e espero que ajude aí uma galera aí, tá bom? Valeu, falou!